A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, boa noite, muito bem-vindos. Obrigado pelas saudações de todos que estão entrando em contato conosco neste momento. Depois desse nosso intervalo aí, necessário, enquanto trabalhávamos em cima do nosso texto de Romanos e também com nossas múltiplas tarefas que nos ocuparam, consumiram bastante tempo e energia durante esses últimos dias. Mas aqui estamos, graças a Deus, para uma longa jornada no estudo da carta aos Romanos, esperando que no seu coração haja sede e fome suficientes pela palavra de Deus para manter você fiel ao compromisso de noite após noite, aprender e a crescer no estudo da mais vasta carta doutrinária do Novo Testamento. O documento de maior profundidade revelacional das penas de Paulo. Não tem a complexidade de Hebreus, como já estudamos e vimos, mas tem uma profundidade na exposição e revelação da graça redentora de Jesus de tal ordem que Pedro se refere às cartas de Paulo, e isso inclui Romanos, evidentemente, e principalmente, como de difícil compreensão. E nós então temos a grande tarefa de estudarmos dentre os livros do Novo Testamento a carta mais impactante, a carta cuja mensagem tem sido responsável pela transformação, libertação, redenção de milhões de vidas no mundo ao longo de muitos séculos, especialmente destes últimos 5 séculos. Claro que não unicamente dos últimos 5 séculos, mas dizemos especialmente porque foi a partir da carta de Romanos que surgiu a grande transformadora obra do protestantismo, da reforma protestante do século XVI, através do ministério de Martim Lutero. Então, a carta aos Romanos foi responsável por esse grande movimento e é totalmente baseada nela que se desenvolve toda a confissão, todo o credo evangélico de salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Então, nós temos diante de nós um tremendo desafio, mas eu espero que seja visto, recebido e assumido muito mais do que como um desafio. O desafio é em se manter fiel ao estudo, em procurar o estudo, em lutar contra os impedimentos, impedir que os impedimentos nos impeçam de estarmos estudando Romanos, priorizar, mas desafio no sentido de mergulharmos na compreensão desse texto e estudá-lo como devemos fazer. Nosso trabalho nesta noite é introduzir o estudo da carta. E aí eu quero que você entenda bem que há uma diferença entre introduzir o estudo da carta quanto introduzir a carta. Nosso trabalho hoje é de ordem técnica, é introdução ao estudo da carta. Vamos fazer o que nós chamaríamos de um reconhecimento da carta, a apresentação da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então é essencialmente técnico, claro, e por conta disso não vamos hoje discutir nenhum texto, mas já começaremos na próxima semana, querendo Deus, mergulhando no texto da carta aos Romanos. E isso que vamos fazer hoje não é diferente do que temos feito ao longo destes últimos anos. Estamos há 4 anos compartilhando com os irmãos estudos de cartas do Novo Testamento, e esta então não será diferente das outras e dos outros estudos. A introdução que se faz necessária, como se faz necessário em todos os estudos de textos bíblicos, seja em seminário, seja em igreja, escola dominical, o que for, convenções, encontros, onde houver um estudo de uma carta que tenha por propósito estudar o texto, há necessidade de reconhecimento do texto. Então não pode ser diferente, é isso que estaremos fazendo hoje. É evidente que a guisa de introdução do argumento, nós vamos ler apenas 1:7, o versículo 7 da carta, porque é ele que posiciona a carta. É isso. É 1:7, ele posiciona a carta. E o texto diz assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Há aí um sem número de comentaristas, talvez não sem número, mas um grande número de comentaristas que entendem que a colocação em Roma não pertencia aos textos mais antigos, mas a carta, por si só, exige que se entenda
Paulo está escrevendo a um grupo seleto de destinatários que ele deixa exposto totalmente claro no capítulo 16, que é o apodo, é o epílogo, é um acréscimo que ele faz com saudação, fazendo citação nominal dos crentes que ele conhecia ali. Então a carta foi escrita a uma comunidade cristã que se reunia na metrópole do mundo no tempo de Nero, no tempo do Império Romano, quando ele estava no auge do seu domínio e expansão. Então, ela foi escrita para um grupo de cristãos que certamente eram oriundos de Roma, foram a Jerusalém como judeus ou prosélitos gentios e se converteram ao evangelho de judeus, ao evangelho de Jesus. Prosélitos gentios, prosélitos do judaísmo, gentios que se converteram ao judaísmo e foram a Jerusalém por ocasião do Pentecostes, como era a peregrinação dos judeus no mundo inteiro. Uma necessidade, uma imposição, uma observância religiosa de ir até Jerusalém no dia de Pentecostes, que era uma grande festa que reunia a comunidade do povo de Deus do mundo inteiro. E aí eles lá estavam, e vocês conhecem essa história muito bem descrita no capítulo 2 do livro de Atos, que já estudamos, não é? Foi o nosso primeiro livro com que começamos tudo isso, e é possível que esta gente ali estivesse, e então, tendo ouvido a pregação de Pedro, tendo assistido o fenômeno que aconteceu no cenáculo, em que 120 foram cheios do Espírito Santo e ficaram publicamente falando em línguas, e isto atraiu aquela multidão, Pedro então se levanta, discursa, mais de 3.000 se convertem, e depois eles voltam para as suas terras de origem, passado o período de Pentecostes. É possível que entre aqueles que lá estavam, estivessem judeus que viviam em Roma, e prosélitos que também para ali foram. Voltaram, já como cristãos, para a sua cidade de origem. E ali se reuniram, formando uma comunidade. E logo depois, outros cristãos, muito provavelmente saídos de Éfeso, discípulos direto de Paulo, então, anos depois, também se juntaram a estes, porque como Roma era a grande capital, e como acontece em todas as nações do mundo, não precisa ser na época de um império daquele tamanho, para a capital afluía gente de todas as partes, para se dar bem na vida, para comercializar, para poder avançar, para poder estar bem no centro do poder. E é evidente, então, que aquela gente lá estava vivendo, formou uma comunidade judaica, e logo depois, então, entre os cristãos, uma comunidade cristã. E é a esta comunidade que Paulo desejava ansiosamente ver e com quem estar, que ele escreve esta carta. Então nós vamos começar contando, com a bendita graça de Deus, esse estudo devocional, daquela que é, sem menor sombra de dúvida, a mais vasta e a mais profunda obra doutrinária produzida pelo apóstolo dos gentios, Paulo. E eu já começo trazendo para vocês algumas citações de alguns comentaristas. O principal deles, no momento, é F.F. Bruce, que escreveu o seu comentário aos Romanos, introdução e comentário, publicado lá pela série Cultura Bíblica. Você poderia depois, se quisesse adquirir, o livro ainda circula por aí. É evidente que é um texto difícil, não é um texto muito simples, é uma linguagem erudita, mas muito técnica, mas de alto esclarecimento, escrita para teólogos, na verdade. E ele comenta, então, na sua carta aos Romanos, essa série que eu estou citando foi editada pelo Mundo Cristão, e ele comenta na página 23 sobre essa introdução da carta. Ele dizendo para nós que Romanos foi a última carta escrita por Paulo antes de seu prolongado período de detenção, primeiro em Cesareia, depois em Roma. Ele diz que antes dele ser preso em Cesareia e Roma e ficar lá por um longo período, Romanos foi escrita. Mas aí ele afirma para nós, isso é muito importante, que ela é posterior àquelas duas cartas aos Tessalonicenses, às duas cartas aos Coríntios e a Gálatas. Muito provavelmente ele a escreveu de Corinto. E ela é posterior também, segundo alguns entendem, até algumas das cartas pastorais, talvez a primeira a Timóteo e Tito, das cartas de Paulo. Então ela é uma carta que foi escrita bem depois de muito da produção literária de Paulo, possivelmente escrita antes de Filipenses, mas garantidamente escrita depois de Gálatas. E com isso,
W.W., aquele Warren Wiersbe, que a gente cita sempre, comentarista, ele examina, pesquisa e etc., e confirma que é provável que a datação da carta tenha sido por volta do ano 56 depois de Cristo. No ano 56, Paulo teria escrito a carta aos Romanos. E aí é evidente que você abre a sua Bíblia, como estamos fazendo, você vai para o Novo Testamento, você tem os 4 evangelhos, você tem o livro de Atos, e logo que vão começar as cartas doutrinárias e pastorais, e começam sempre todas elas com as cartas de Paulo, as 12, a primeira que aparece é Romanos. Ora, se Romanos foi a última carta a ser escrita, por que ela é a primeira da série de cartas no cânon do Novo Testamento? Então vamos esclarecer algumas coisas aqui que são muito importantes. Primeiro de tudo, lembrar aos irmãos que o cânon do Novo Testamento foi fechado no IV século, mais exatamente no ano 365. Com isso, nós estamos dizendo que durante quase 400 anos, a igreja cultuou, adorou, cresceu, firmou seus credos, sem ter o Novo Testamento na mão. Mas eles estavam sem escrituras? De maneira nenhuma. Circulavam entre as igrejas, entre todas as comunidades cristãs, já há muito tempo, então, há mais de 3 séculos, os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, o Apocalipse de João, as cartas de João, as cartas gerais de Judas, Tiago e o livro de Hebreus. A última produção que se tem conhecimento foi Apocalipse, mas também circulavam uma série de documentos, e o próprio Paulo, na produção do 1º século, já aponta para nós, não numa carta só, que havia algumas produções literárias se fazendo passar por obra de Paulo. De tal maneira que ele tem de escrever à igreja e chamar a atenção da igreja para dizer que como é que ele legitimava os seus escritos. Ele dizia: elas vão receber o meu sinal, quer dizer, minha assinatura. O que não tiver a minha assinatura não é meu. Eram chamados os pseudopígrafos, os escritos que eram produzidos usando ou se fazendo passar por produção apostólica para que a mensagem do autor se infiltrasse no meio da igreja. Oh, meu Deus, estamos falando dos 4 primeiros séculos. E já havendo, então, uma produção de heresia em grande proporção. Era uma proporção tal que isso motivou a produção das 3 cartas de João, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João, de tal maneira que Paulo também teve que escrever as cartas aos Tessalonicenses. E nas cartas de João a gente percebe que há um trabalho todo especial para atacar e fechar as portas de uma heresia que foi a primeira que surgiu no nascedouro da igreja, chamada docetismo, e que dizia que Jesus não tinha vindo em carne a este mundo. Por outro lado, surgiu também uma primeira tentativa de formar um cânon dos livros considerados sagrados a respeito do ministério de Jesus e da sua doutrina. E quem pretendeu fazer esse primeiro cânon era um herege, foi declarado herege pela igreja do 1º século, chamado Márcion. João tinha uma penima pessoal com ele. João o detestava pessoalmente. João escreveu contra ele. E a tradição diz que, certa ocasião, João, já muito velho, muito idoso, num banho público, daqueles banhos romanos, num banho público levado pelos seus discípulos, tomou conhecimento de que o Márcio estava no mesmo ambiente e ele disse para os seus discípulos: me tirem daqui deste lugar, porque eu não vou ficar debaixo do mesmo teto deste herege. O que fez Márcio? Márcio decidiu, por ser contrário aos judeus, ao judaísmo, à lei de Moisés e à fé judaica, decidiu que o Deus do Velho Testamento pertencia aos judeus e o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, era outro totalmente independente daquele. Então ele tentou erradicar dos escritos do Novo Testamento toda a forma de judaísmo que pudesse ser achada lá, toda a alusão ao Velho Testamento. E se não podia tirar toda a alusão, ele procurava tirar partes que faziam alusão ao Velho Testamento, de tal maneira que ele criou um cânon todo mutilado.
Ele ficava com as cartas de Tiago, boa parte das cartas de Paulo, e pôs de lado tudo aquilo que fazia menção ao Velho Testamento. Então se levanta a igreja, se levanta Paulo, se levanta João para denunciar o trabalho desse homem. A igreja se reúne, o considera herege e rejeita completamente o seu trabalho. Mas as produções continuaram acontecendo. Essa foi uma primeira tentativa de cânon que fracassou, que foi rejeitada pela igreja, mas havia ainda um sem número de livros. E a esta altura começou a haver confusão, evidente. A esta altura começou a haver infiltração de ensinos falsos, distorcidos, heresias. É por esta razão que Paulo chega a dizer numa das cartas: é necessário que surjam escândalos para que os sinceros, os verdadeiros entre nós, se evidenciem. Por causa dos judaizantes, por causa dos que tentavam se infiltrar, por causa dos que tentavam trazer os cristãos libertos pela graça de volta ao jugo da lei dos judeus, Paulo produziu cartas como a carta aos Gálatas. O autor de Hebreus produziu a sua carta, como acabamos de estudar. E aí a igreja em comunidade, através dos seus bispos, dos seus líderes, resolveu se reunir e discutir e estudar quais livros de fato deveriam ser lidos e estudados pela igreja como escritura sagrada. Os judeus já tinham resolvido esse problema no ano 90, então o Velho Testamento já estava totalmente fechado, completo, o cânon do Velho Testamento, ninguém mais tinha dúvida, e havia a Septuaginta, que era a tradução de todo o texto do Velho Testamento, do hebraico para o grego, por ordem de Alexandre Magno, e isso já tinha corrido o mundo inteiro. Esta era a Bíblia que era lida pelos prosélitos, pelos judeus helenistas, os judeus que estavam fora de Jerusalém. Esta é a Bíblia que é citada, a Septuaginta, a Bíblia grega, do hebraico transferido para o grego, citada em todo o Novo Testamento, por Paulo, por Pedro, por João. Eles citam, fazem as suas citações lá dos Salmos, de Deuteronômio, dos livros da lei, eles tiram lá da Septuaginta, não tiram diretamente do texto hebraico. Bem interessante isso de se saber. Pois bem, a igreja naquele tempo então se reuniu e estabeleceu como critério para declarar como texto sagrado, legítimo, estabeleceu 3 critérios. O primeiro deles: só seria considerado verdadeiro o livro que fosse, de fato, produzido por um apóstolo, testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ou que tivesse sido escrito por influência direta deles, no caso aí Marcos, que escreveu sob influência de Pedro, que era seu tio. Também, os livros que tivessem mais vasta circulação e por maior tempo na história da igreja, seria considerado, então, parte integrante do Novo Testamento. O livro cujo texto não contradissesse o Velho Testamento e não trouxesse nenhuma contradição textual no seu ensino. Esses livros seriam, então, arrolados e colocados, formando o cânon do Novo Testamento. Por isso, aquela vasta produção literária ficou reduzida aos 27 livros que temos hoje, começando em Mateus e terminando em Apocalipse. A ordem também foi colocada por eles. E é aí que surge a resposta à pergunta se Romanos foi a última carta de Paulo, ou uma das últimas cartas de Paulo, se não a última, ou escrita tão depois das outras, por que chega primeiro no cânon? Bem, é muito interessante, porque Lloyd Jones, ele nos dá uma ideia, ele é de sua opinião, que isso se deu por iluminação. Claro que cremos firmemente que toda a composição do cânon foi por iluminação do Espírito Santo. Então ele pensa que esta escolha de Romanos para entrar como primeira nessa ordem se deu por iluminação do Espírito Santo na composição desse cânon, por ser ela a carta doutrinariamente mais completa para falar dos fundamentos da fé. Lembrando o que Paulo diz exatamente assim em 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. É muito bonito isso. Por quê? Porque, de fato, se você estuda Romanos, como vamos estudar,
Você vai descobrir que é ela quem nos abre a doutrina da justificação pela fé. Tudo mais que você vai ler depois é um trabalho de sustentação desse credo, desta confissão, desta verdade que é exarada em Romanos. Romanos vem para tornar a doutrina, então ela seria como que um sumário doutrinário de toda a exposição de ensino, toda a exposição pedagógica do apóstolo. Ela vem para sumariar todo o ensino da revelação da justificação pela fé. Como isso é o fundamento da nossa confissão, é evidente que foi com muita sabedoria que os eruditos da época, os pais da igreja, como nós chamamos, decidiram que ela deveria começar no cânon a série de cartas doutrinárias que inclui Apocalipse, que é conhecido como livro profético e está muito mais para livro doutrinário, em termos de ser livro de consolo, de conforto, do que mesmo necessariamente um livro profético, mas tem todo o seu peso de profecia e ele próprio se auto-intitula Palavra de Profecia. Pois bem, a questão é que nesta colocação de Romanos em primeiro plano, nós temos também como que um convite que a igreja nos faz já há mais de 1.600 anos, para começarmos a estudar a doutrina da fé e da vida com Deus nesta carta, que por ser muito longa e difícil, via de regra, é desprezada e colocada de lado por outros. Alguém vai dizer assim, pastor, mas acabamos de estudar Hebreus com você que não tem um autor explícito, ninguém conheceu o autor, como é que ela entrou na carta? Mas isso foi bem discutido na ocasião que estudamos. E uma das coisas que reforçamos muito, você vai lembrar, que a carta convenceu por si mesma, o teor da carta, atribuída ora a Apolo, ora a Clemente, discípulos de Paulo, mas a verdade é que o seu texto se impôs por sua veridicidade, profundidade, riqueza hermenêutica da lei, da aplicação da lei na vida da graça e da fé em Cristo Jesus, e do ministério de Jesus, e da revelação de quem Jesus é. Passamos por isso, estudamos isso ao longo daqueles 13 capítulos da carta aos Hebreus. Tudo isso aqui para que você perceba bem a importância desse estudo, mas tem mais, e aí eu quero mostrar para você algumas dessas coisas a mais que tornam esta carta muito rica. Bem, o Hierdes diz no seu comentário, carta maravilhosa escrita por Paulo quando estava em Corinto em 56 DC. Foi ele que nos disse que a carta foi escrita em Corinto, segundo a análise dos seus estudos, suas pesquisas. E aí ele vai dizer o que a própria carta fala para nós no capítulo 16, versículo 1, que a carta foi levada aos cristãos de Roma por uma diaconisa da igreja em Cencreia, a irmã Febe. Isso tudo já está no próprio texto de Romanos. E aí a carta, então, fica transparente para nós. Isso é muito bom, muito importante e bonito de saber. Então, numa significativa observação, Bruce, aquele que eu citei já há pouquinho, naquela obra mesmo citada aí, comentário e introdução da carta aos Romanos, agora na página 52 ele afirma o que eu vou ler para você. Eu estive há bem poucos dias, você tem isso aí ainda no YouTube, e alguns ainda têm no Facebook, uma mensagem pregada num dos nossos cultos presenciais aqui de sábado, em que eu fiz essa abordagem, quando eu preguei sobre viver pela fé ou algo parecido, em cima de Romanos 1,16, não é? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vai lembrar disso. Ali eu faço menção destas colocações de Bruce no seu comentário, que eu vou ler agora para você. Ele diz, Agostinho, em 386 DC, Martinho Lutero em 1515, mais exatamente setembro de 1515, John Wesley em 1738, foram convertidos de sua mera religiosidade à salvação pela fé, segundo a graça de Deus em Cristo, por meio da leitura desta carta aos Romanos. Quanto a Martim Lutero, está em toda a história da Reforma, está em toda a história que fale sobre a Reforma e que fale sobre Martim Lutero, a sua experiência de conversão ao estudar a carta aos Romanos,
que ele estava ensinando aos seus alunos de teologia em Eisleben, a cidade onde ele era professor. Karl Barth, na Suíça, em 1918, então já na virada do século XX, ele de igual modo se viu impactado e transformado com seu estudo minucioso da epístola, em cima do qual ele produziu então aquilo que é considerado o mais impressionante comentário da carta. E o que aconteceu com Karl Barth é que, ao estudar a carta aos Romanos, também a sua espiritualidade foi totalmente transformada. É muito interessante, meus irmãos, porque estamos falando de homens religiosos, todos eles. Agostinho, Lutero, John Wesley, Karl Barth. Karl Barth era suíço, protestante. John Wesley era anglicano, protestante. Martim Lutero era frade, monge agostiniano. E Agostinho era cristão do primeiro século, no quarto século, ano 386. Então é muito importante você considerar que essa gente já se entendia de Deus, cristãos. Mas ao estudar a carta se descobriram não convertidos, ou seja, descobriram que não tinham nascido de novo. E foi a última mensagem que deixamos nos ouvidos dos irmãos há 2 domingos atrás. Descobriram que não tinham nascido de novo. E descobriram ali a resposta para nascer de novo. Meu justo, pela fé viverá. E aí Bruce continua e diz assim: não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a epístola aos Romanos. Eu fiz questão de anotar essa observação de Bruce, porque ela tem que despertar em mim e em você o interesse em cima do que ele está dizendo aí, porque ele fala isso em cima de um exame de situações históricas de longa data. E aí ele continua dizendo: o que sucedeu com Agostinho, Lutero, Wesley, Barth acionou grandes movimentos espirituais que deixaram sua marca na história do mundo. Evidente. O Agostinho, a grande confissão que atacava o pelagianismo ou uma outra heresia, a igreja declarou heresia. Lutero, a reforma protestante. Wesley, o movimento metodista e o grande avivamento do século XVIII na Inglaterra. E Barth, uma obra monumental de espiritualidade e de teologia do Novo Testamento. E aí ele continua e diz assim: mas coisas parecidas com essas aconteceram muito mais vezes com pessoas bem comuns, quando as palavras desta epístola penetraram nelas com poder. E é isso que faz toda a diferença. A própria Bíblia se declara nas penas de Paulo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós sabemos e ouvimos o autor de Hebreus, vocês estudaram comigo, dizer que a palavra não tinha sido proveitosa àqueles que a ouviram, porque não foi ouvida com fé no coração dos que a receberam, dos que a ouviram. Numa contradição total da experiência dos Tessalonicenses, a respeito de quem Paulo diz coisas totalmente diferentes. Então é evidente que tem muita razão Bruce quando ele diz que muito mais coisas parecidas com essas aconteceram muito mais vezes com pessoas comuns quando as palavras desta epístola penetraram nelas com poder. Se não houver a ação do Espírito de Deus na letra, na leitura, no estudo, não vai passar de letra que ainda mata. Quando você emerge ou transita numa longa caminhada, como pela misericórdia de Deus já tem sido a minha, como cristão e como pastor cristão, você tem a triste decepção, não é? De ver muita gente morrer espiritualmente por causa da letra da Bíblia. Homens, mulheres, líderes e até crentes comuns. Se a palavra de Deus não é lida sob a unção do Espírito de Deus e nem recebida por fé, ela é letra que mata. O grande problema não está só na pessoa morrer, é que ela vai criando outros defuntos espirituais, porque ela não se dá conta de que morreu e procura ensinar conforme esses seus conteúdos fúnebres. E vai criando discípulos da morte espiritual, que acabaram por produzir e vivenciar o que chamamos da graça barata,
onde as pessoas entendem que a graça é um abono de Deus para toda a minha vida pervertida, conforme eu quiser viver ou tiver de viver. Nós vamos aprender aqui em Romanos que a coisa é muito diferente disso. Muito diferente. Então, nessa mesma obra aqui, de que eu citei, Bruce, na página 15, ele diz assim: o pai da Igreja Latina do século IV, isso aí mais ou menos 356 da nossa era, a quem chamamos de Ambrosiastro, ele diz no prefácio do seu comentário desta epístola que os romanos tinham abraçado a fé em Cristo, embora de acordo com o rito judaico. Aí eu penso que como os cristãos primitivos de Jerusalém. A única diferença é que Ambrosiastro continua dizendo que esses que abraçaram lá em Roma a fé em Cristo, de acordo com o rito judaico, quer dizer, como aqueles que estavam lá em Jerusalém também, esses o fizeram sem ver nenhum sinal de obras poderosas em nenhum dos apóstolos. Essa era a diferença, porque os de Jerusalém viram sinais, viram os apóstolos, não é? Mas os romanos que foram se convertendo, eles se converteram de acordo com os ritos judaicos. Com toda certeza, por conta do grupo seleto que Paulo tinha lá dentro de Roma e que lhe trouxe retorno, é possível que a própria Febe que levou a carta já fizesse, quantos outros, várias vezes esse trânsito entre Roma e Éfeso, Roma e Corinto, onde Paulo estava. Os próprios Áquila e Priscila vieram de Roma e encontraram-se com Paulo em Corinto, e aí o texto diz para nós que Paulo foi ensinar pontualmente a Apolo as coisas desta vida. Quer dizer, ele era um erudito no Velho Testamento e Paulo foi ensinar a ele as coisas do caminho, mais pontualmente. E ele se tornou então muito eloquente, o Apolo, a ponto, vocês vão lembrar, de muitos atribuírem a carta aos Hebreus a ele, da autoria dele. E próprio Paulo testifica que ele era eloquente. A igreja de Corinto ficou impressionada com a eloquência de Apolo e o nivelou a Paulo, para a gente ter ideia de como a coisa era. Mas veio de Roma, somente entendendo, tentando entender a fé cristã de acordo com os ritos judaicos. Mais do que nunca, então, a gente entende por que Paulo teve necessidade de escrever tão minuciosamente, tão detalhadamente sobre a fé salvadora, já começando a falar disso no início da carta, que para nós é capítulo 1, versículos 16, 17, 17. Ele já aborda a justificação pela fé ali, logo de cara. Porque a necessidade de trazer aqueles irmãos para a realidade da fé salvadora, sem nenhuma mistura com a origem do legalismo judaico, era muito grande, não é? Pois bem, aí Bruce continua. Evidentemente, foram cristãos simples e comuns os primeiros a levar o evangelho a Roma e a implantá-lo ali, provavelmente no seio da comunidade judaica da capital, porque a quantidade de judeus que viviam em Roma naquela época era muito grande, era uma comunidade vasta. Agora, isso nos traz luz sobre o fato de que esses cristãos, possivelmente judeus e prosélitos, que nós já citamos aqui, possivelmente os que ouviram a pregação de Pedro e se converteram em Jerusalém no dia de Pentecoste, esses foram os verdadeiros implantadores da igreja em Roma. Então, nem Pedro, menos ainda Paulo, como fica óbvio já no primeiro capítulo da epístola, mas nem mesmo Pedro, que a tradição e a Igreja Católica Romana afirmam que foi quem fundou a igreja de Roma. Mas, na verdade, não há provas textuais de que Pedro tenha fundado a igreja de Roma ou que sequer tenha estado lá. Paulo esteve lá, preso. E uma das evidências escriturísticas de que não foi Pedro quem fundou a igreja de Roma está no fato de que Paulo diz textualmente, Paulo não brinca com palavras, que ele estava ansiando estar com aqueles irmãos, já tinha desejado fazer isso várias vezes e tinha sido impedido, mas agora estava esperando que lhe surgisse uma nova oportunidade, que acabou surgindo não na época que ele escreve, mas porque foi depois preso quando apela para César, vocês vão lembrar, lá em Cesareia, e aí ele tem a oportunidade de estar com eles e ficou com eles um longo período, vocês vão lembrar, até a sua morte, segundo a tradição, ou até sua ida de volta para Alexandria, onde teria morrido em extrema velhice, mas não há nenhuma prova. As duas tradições flutuam no ar. Bem, o que acontece é que, e nós entendemos que como ele entendia, né, Pedro também, o tempo da sua partida estava próximo, etc.,
que ele de fato pode ter sido martirizado. Mas a questão que estamos colocando aqui é que Paulo declara textualmente que desejava ir até eles, pregar-lhes o evangelho, quer dizer, para mostrar que se trata de o evangelho. Embora eles fossem cristãos, eles precisavam do evangelho, mas ele disse que jamais pisou em terreno semeado por outro. Jamais ele ia ministrar em terreno onde outro havia plantado. Logo, se Pedro tivesse fundado a igreja de Roma, ele estaria se contradizendo ao dizer que estava indo lá para ministrar e compartilhar com eles também o evangelho de Cristo Jesus. É muito interessante. Bem, ainda sobre a importância do conteúdo vasto dessa carta, é muito importante ou significativo a gente saber que dentre as composições literárias de comentários bíblicos do grande expositor das Escrituras, desses comentários, Dr. Martin Lloyd-Jones, se destaca Romanos como a sua obra monumental, a obra dele, seu comentário. Faço questão de colocar isso aqui para os irmãos por duas razões. A primeira razão é porque, dentre os comentários de Romanos, que desde os tempos do seminário eu estudo, então eu estou falando de 44 anos já, o meu comentário de cabeceira são os 14 volumes publicados por Lloyd-Jones sobre Romanos. 14 volumes só sobre a carta aos Romanos. Esta obra vasta, monumental dele, esta é a primeira razão porque eu estou citando isso aqui, ela é de uma riqueza inigualável, é um monumento. Mas ela é produção, meus queridos, não do trabalho que nós estamos tendo a pretensão de fazer aqui. Por mais tempo que levemos, se formos levar um ano estudando, nós não chegaremos a 1/100º do trabalho que aquele irmão teve na sua exposição, na profundidade da sua hermenêutica e interpretação, porque simplesmente ele ministrou Romanos à sua igreja, a Capela de Westminster, em Londres, todas as noites de sexta-feira, e acredito que ininterruptamente, ao longo de 13 anos. Ouviu bem? De setembro de 1955 a março de 1968. Em março de 1968, ele entrega o ministério da Capela de Westminster e não vai mais pregar como pastor, nem conclui o capítulo, o 14º volume dos seus ensinos. Mas o que eu quero dizer a você é que durante 13 anos, cada sexta-feira à noite, aquelas centenas e centenas de pessoas, e alguns chegam a dizer que havia ocasiões em que eram 3.000 pessoas, superlotavam aquele espaço da Capela de Westminster para ouvir o reverendo Lloyd-Jones fazer a sua exposição de Romanos ao longo de 13 anos. Levou 13 anos estudando a carta com o seu povo. E isso produziu essa grande obra em 14 volumes, que aqui no Brasil é publicado pela PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. É um trabalho muito rico, muito profundo, técnico. É o apanhado de tudo que ele, de toda a exposição oral que ele fez, mas sem precedentes. Nada semelhante foi escrito antes ou depois. Faço questão de citar isso, então. A segunda razão é justamente para dizer aos irmãos que não é esse o nosso propósito. Nem temos capacidade para isso, neste espaço, e não temos uma ambiência que imponha isso sobre nós. A verdade é que vamos fazer com Romanos o que fizemos com cada estudo que tivemos até o dia de hoje. Leitura devocional mais profunda da carta. Evidente que vai ser o trabalho mais vasto pelo texto e pelo tamanho da carta. E quando eu falo pelo texto, embora Lloyd-Jones ficasse, por exemplo, 20 sextas-feiras estudando só os primeiros 16 versículos da carta, capítulo 1, de 1 a 16, nós não vamos fazer isso,
mas vamos ficar repetindo o mesmo texto por algumas semanas, para que possamos explorar ao máximo a profundidade de riqueza que temos ali. Isso precisa ser feito. A outra coisa importante a considerar é que se trata de um estudo devocional para a nossa edificação, para nosso aprofundamento espiritual, para nosso alimento da nossa fé, para alicerce, para que também possamos experimentar as riquezas insondáveis de Cristo. Hoje esta é uma proposta que não atrai muita gente mais. Mas eu tenho certeza de que, como a palavra de Deus diz em Provérbios, a alma faminta até o amargo é doce, os que nasceram de novo querem isso e vão participar. Pois bem, estamos então diante de um verdadeiro monumento literário e doutrinário das Sagradas Escrituras para caminharmos no entendimento dele. E aí convém ressaltar quais os assuntos da epístola que são, então, os seus principais temas. Veja, justificação pela fé é a coluna dorsal da carta, é a doutrina capital dela, já sendo abordada desde o início dela, como eu já disse a vocês. Já no primeiro capítulo, Paulo vai abordar a justificação pela fé. Então, nela, o apóstolo também explora e ensina o lugar da lei de Moisés, de que poucas pessoas têm entendimento, e esse paradoxo entre carne e espírito, é a dinâmica do Espírito de Deus, o grande, glorioso plano redentor para alcançar os gentios, que é o que o leva a terminar a sua exposição no capítulo 11, a exposição doutrinária, com aquele maravilhoso hino, aquele cântico, aquela doxologia adoradora que você tem lá no finalzinho do capítulo 11, antes de começarmos o capítulo 12 desta carta aos Romanos. Pois bem, agora há um sumário geral que eu quero apresentar para vocês, que foi muito bem elaborado por Bruce, e dele eu tiro um resumo apenas, que esquematiza a carta nesses aspectos, mostrando de que a carta trata, quais são os assuntos de que ela trata. Isso não quer dizer que nós vamos trabalhar com esses temas. Eu estou apenas fazendo exposição dos conteúdos e é com isso que vamos encerrar a nossa abordagem de hoje. O lugar da fé é o assunto de que a carta trata. O falso judaísmo e a verdadeira circuncisão, isso está no capítulo 2. A justificação operada pela graça, capítulo 3, mas vai entrando pelo 4, onde ele vai nos apresentar a origem da justificação pela fé, começando com Abraão. O lugar da lei e a centralidade da fé, também ali no 4 e indo para o 5. A supremacia da misericórdia, na carne ou em Cristo, é onde ele vai trabalhar muito o capítulo 6 para nos falar da questão da santificação pessoal. A dualidade carne e espírito, outro tanto, ainda no capítulo 6. E no capítulo 7, mais especificamente, no capítulo 7. E essa dinâmica da vida do espírito e do ministério do espírito no capítulo 8. E aí vale ressaltar, vocês já me ouviram inúmeras vezes, quando preguei no capítulo 8, ou fazendo menção do capítulo 8, citando que ele é o mais profundo capítulo sobre a obra do Espírito Santo que nós temos na doutrinação do Novo Testamento. E o Lloyd Jones lança uma carga pesada sobre esse capítulo 8, que é de onde ele extrai os mais profundos ensinamentos sobre a vida no Espírito para a Igreja de Cristo. E essa dinâmica da vida no Espírito está na carta e no capítulo 8. Depois você tem o lugar de Israel e o corpo de Cristo, e especialmente neste tempo em que a desorientação, má formação, desinformação dos frequentadores de igrejas os leva a estar confundindo israelitas com israelenses, o povo de Deus com Israel que está na Palestina e por aí vai. E isso aqui derruba isso, esse estudo no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Chegaremos lá. E depois o reconhecimento e glorificação que ele faz é onde ele entra com a sua doxologia no capítulo 11. E encerra, faz aí recomendações finais, capítulos 12, 13, e vai trabalhando nesse seu epílogo com aplicações práticas de tudo que foi ensinado, como aconteceu com a carta aos Hebreus, até aquele seu fechamento com as saudações, em que ele nomeia alguns cristãos e um epílogo que é de uma riqueza
para a vida de comunidade, para o que é verdadeiramente igreja em termos de comunidade, como não se vê, como não se conhece naquele nível. E Romanos capítulo 16 expõe-se para nós. É de uma beleza extraordinária. Vezes sem conta, eu já me detive sobre o capítulo 16 de Romanos, invejando aqueles irmãos que estavam lá, invejando a espiritualidade deles, invejando a experiência de Paulo entre eles, a experiência deles com Paulo, porque é de um intimismo e de um dinamismo de vida de igreja, e foi tudo que Jesus propôs, e que na demanda do tempo se corrompeu, infelizmente. Mas nós não temos ainda, isso que eu citei para vocês, um roteiro de estudo a seguir, não é isso? Embora essa coincidência disso está sempre apontado dentro dos capítulos da carta, haja vista que eu citei aqui 11 pontos e a carta tem 16 capítulos, mas na verdade não é então um roteiro a seguir. Não, nós vamos fazer aqui, como temos feito em toda oportunidade, uma leitura devocional, capítulo a capítulo, contando com o poder e a iluminação do Espírito de Deus. E este é o meu desejo, que Ele nos abençoe e conduza nesta tarefa. Semana que vem, querendo o Senhor, quinta-feira, nós já vamos nos deter, começando os 7 primeiros versículos da carta. Começando. E vamos continuar nesses 7 primeiros versículos pelas outras semanas que virão. Já quinta-feira que vem, 8 da noite também, querendo Deus. O último dia do mês de julho e exatamente o dia em que a minha eleita completa mais um ano de vida. Na noite do aniversário de Lília, nós estaremos aqui juntos, estudando a carta aos Romanos. É que eu gosto de comemorar o aniversário da Lília na sexta-feira, dia 1º, porque é o que está na carteira de identidade dela, entende? A mãe dela afirma que ela nasceu no dia 31, não podemos contradizer, porque quem deu a luz foi ela. Mas o pai só registrou no dia 1º, os documentos oficiais são esses. Então, eu comemoro no dia 1º. Dia 31, estarei aqui com vocês, estudando a carta aos Romanos. A outra coisa que queremos considerar aqui com os irmãos é que domingo, 17h30, aqui estaremos ministrando a palavra de Deus na nossa live, embora no sábado tenhamos aqui culto de Santa Ceia presencial com os irmãos que estarão dispostos aqui a esse momento de comunhão e confraternização, às 5 da tarde. No domingo teremos a nossa live, às 17h30. E domingo nós estaremos começando uma palestra que será em 2 etapas. A etapa 1 é domingo que vem e continuaremos no outro domingo, cujo tema é Não dê lugar ao diabo. Esse é o tema da nossa palestra. Convide pessoas para estarem participando dela. Domingo que vem, palestra 1, Não dê lugar ao diabo. No outro domingo, querendo Deus, palestra 2, Não dê lugar ao diabo. Bem, eu percebo que alguns se perderam no tempo. Basta a gente fazer uma ausênciazinha como essa aí de 10 dias, mesmo que mande, comunique, avise. Alguns dormem no ponto, E dormiram no ponto, por isso que não estão aí participando conosco. Mas vocês, essas outras preciosas pessoas que estão aqui participando conosco, recebam a minha gratidão por esse carinho, pela fidelidade, em estarem aí atentos. E olha que eu avisei alguns de forma bem particular e pessoal, viu? Mas não deram as caras aí não. Acorda, povo de Deus, ou então vou ter que citar para vocês o texto de Efésios capítulo 4, desperta, ó tu que dormes. Deus te abençoe, te fortaleça, estejamos juntos domingo, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que participam aqui conosco do nosso projeto, sábado, 5 horas, estaremos juntos aqui no nosso encontro deste mês de julho. Grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.